A minha expectativa nessa noite é que nós possamos, mais uma vez, ao ouvirmos a palavra de Deus, encontrarmos nesse momento um verdadeiro diálogo com o Senhor. Enquanto eu estiver falando, lendo a palavra, que Deus possa falar ao seu coração. Que você possa ouvir a voz de Deus. Você sabe e o Senhor sabe das minhas limitações. As mesmas fraquezas que você tem, as mesmas dificuldades para viver o dia a dia, a mesma dependência de Deus que você tem, eu também tenho. Mas a maravilha do andar com Deus é que quando nós nos apresentamos a Ele, dizendo, Senhor, aqui estou, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Então Ele vai pegar você e eu, com todas as fraquezas e limitações, e Ele vai nos levantar e fazer brilhar, e projetar através de nós a glória dEle. O poder dEle se manifesta na nossa fraqueza. Então temos muitas pessoas aqui que talvez estejam pela primeira vez, jovens, adolescentes, e a minha oração é que ao estudarmos este texto hoje, você encontre as pérolas preciosas que estão na palavra de Deus. Eu quero que hoje todos nós possamos perceber e discernir a riqueza que é viver em comunidade em dias difíceis, em dias que nós enfrentamos provações, testes. Como é que então um cristão pode superar, vencer as dificuldades existentes nesse mundo ao nosso redor? Eu sei que nós saímos daqui, já vamos começar a enfrentar lutas, dificuldades durante a semana. Grande oposição. O texto que nós vamos considerar hoje, eu peço que vocês, por favor, abram suas Bíblias para 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. 1 Pedro 4, 7 a 11. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa me acompanhar na exposição desse texto. O contexto desta carta de Pedro tem a ver com as pressões, com as aflições, com as lutas que os cristãos estavam vivendo naquele momento. Se você voltar aí algumas páginas, no capítulo 1, no versículo 6, ele fala de que necessitamos nos exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Os cristãos estavam vivendo lutas, oposições, dificuldades. Quando vocês olham o capítulo 4, no versículo 3, ele diz, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Nós andávamos no passado e agora eles estavam dispostos a viver uma novidade de vida. Só que diante de grandes opressões. Veja o versículo 4 mesmo, do capítulo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. As coisas mudaram. Eu já disse aqui, quando eu estava ainda na minha juventude, na escola de cadetes do Exército,
E quando eu de fato identifiquei a minha condição de pecador e disse: Senhor Jesus, eu não tenho outra solução a não ser andar com o Senhor e desfrutar do teu perdão. E aí começou diante de mim a visão do novo viver. E aí as pressões vinham. Os colegas, os companheiros, os cadetes, por onde eu andava e o que eu fazia com eles antes, eles diziam: e agora, cobra, você não vai mais? O que você virou o que agora? Você virou o santinho? E havia deboche. Começaram a colocar de lado opressão, porque eu não andava mais, não queria andar mais na prática daquela vida antiga. Eu não via mais valor. Eu agora percebia o quão errado eu estava e o quão longe de Deus eu andava. E aí eu comecei a provar a maravilha da vida em comunidade. Eu comecei a viver a igreja. Pessoas fracas, pecadoras como eu, com muitos problemas e dificuldades, mas que nós nos ajudávamos. Nós éramos motivados. As pessoas oravam umas pelas outras. A comunidade exercia na minha vida um papel determinante para andar diante de provações e vencer aquelas circunstâncias tão difíceis. Algumas recomendações são colocadas aqui nesta porção da Escritura. Nós vamos ler o texto, eu peço que vocês acompanhem comigo e olhem aí na sua Bíblia, acompanhando na sua versão, ou aqui nas telas. O 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Somente um parênteses agora. Observem que na sequência desse texto, vocês vão perceber como se repete essa relação mútua, de mutualidade, amor de uns para com os outros. Observem a importância desse relacionamento mútuo. Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós só poderemos servir uns aos outros porque Ele nos capacita, porque nós recebemos dele essa capacitação. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Vocês podem perceber também nesse texto que não há nenhuma chance de nada acontecer na minha vida e na sua, senão pela ação poderosa de Deus em nós. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, amigos que nos visitam, por maiores que sejam as dificuldades nas igrejas, por maiores que sejam as suas decepções com irmãos, com cristãos, com comunidades espalhadas neste mundo, eu quero dizer para você que nós só poderemos triunfar sobre as provações vivendo a mutualidade cristã.
desenvolvendo relacionamentos profundos, onde nós somos tratados, curados, motivados e transformados como resultado de uma vida comunitária. Não basta participar de um evento de celebração. Não basta você fazer as suas leituras, as suas orações pessoais. É necessário viver uma vida comunitária, onde os relacionamentos se aprofundam, onde nós ajudamos e somos ajudados. Este texto, de maneira especial, ele mostra e recomenda para nós duas recomendações que são pessoais. Eu tenho que ter, você tem que ter, cada um de nós precisa considerar isso para o meu andar pessoal, para a minha própria vida. E duas são relacionais, são interpessoais. Tem a ver com o relacionamento de uns com os outros. E eu sei que nós somos aqui em muitos casais, e só quero lembrar que isso se aplica a partir do relacionamento mais próximo, do casamento. O casal que está em Cristo já começa a desfrutar essa mutualidade no dia a dia, na dependência de Deus. E aí, evidentemente, o casal vai poder experimentar uma vida triunfante em meio a grande oposição e grandes dificuldades. Mas nós vamos observar quais são essas recomendações pessoais. O versículo 7 mostra claramente as duas recomendações. Enquanto nós vivemos num mundo difícil, diante de uma grande oposição, pressões que nós sofremos da sociedade, do peso, da pressão do pecado, do movimento anticristão que existe em todos os lugares do mundo, em alguns lugares de forma mais acentuada e cruel, nós precisamos viver com critério e com sobriedade. Nós precisamos ter muito claro o que significa isso no meu andar, nos meus movimentos, na minha vida diária, no trabalho, no trato, no relacionamento com as pessoas. Entendendo o que é critério e sobriedade, eu vou poder experimentar uma vida de oração diferenciada, alimentada por estas duas posturas, bem claras e definidas aqui no texto. Isso tudo enquanto Jesus não volta. Porque hoje, mais uma vez, nós vamos lembrar o sacrifício de Jesus, partindo o pão e tomando o cálice, aquilo que ele fez, e também a expectativa da sua volta. E enquanto ele não volta, nós precisamos viver com critério e sobriedade para podermos lidar com a oposição que os cristãos enfrentam. Andar com critério, que significa? Uma postura, uma disposição mental para aquilo que é reto. Alguém que considera Deus e a sua palavra, os seus valores, os seus princípios em todas as suas ações. É um indivíduo que leva Deus a sério. Na hora de comprar, na hora de vender, na hora de fazer uma prova no vestibular, na faculdade, um concurso para tentar uma vaga no emprego público, no trato com o vizinho, no relacionamento com os parentes, no trato com os irmãos, em cada momento, eu paro e me posiciono. Como é que eu vou lidar com estas situações? Porque eu não posso mais, como disse o capítulo 4, o versículo 3,
andar mais como eu andava antes, sem critérios. Fazia o que dava nos meus pensamentos. Não considerava os caminhos do Senhor. Eu não entendia e não levava a sério o que Deus dizia. Eu fazia o que eu queria. Eu lembro, aos 19, 18 anos, como eu namorava. Sem critério nenhum. Até chegar diante de Jesus. Era uma vida escrava dos meus interesses, da minha vontade. Namorar era diversão. Namorar era um hobby, era algo que todo mundo fazia. Então, vamos desfrutar de sexo, vamos brincar com as emoções. E eu não pensava em absolutamente nada, não havia critério algum. Mas, quando eu me deparei com Jesus, eu tive que repensar. Eu não posso mais viver dessa maneira. O que Deus espera. E nós temos aqui inúmeros jovens, adolescentes, que vão lidar já com essa questão do casamento. Não basta um olhar e um sorriso e cócegas no ventre para dizer: essa é a esposa da minha vida. Não basta. Há que ter critérios. Por que eu vou casar? O que é o casamento? Como eu devo viver o casamento? Como eu vou trabalhar esse relacionamento? E esses critérios, esse posicionamento mental deve existir em todas as minhas ações, em todos os meus movimentos, no trato com as pessoas, no trato com os colegas no emprego, nas decisões tomadas, nas escolhas feitas. Além de ser criterioso, eu preciso, como aconteceu de manhã, parou aí o negócio aqui não anda. Por favor, alguém lá, movimenta, por favor. Agora foi. Além de critério, eu preciso de sobriedade. Eu não posso mais andar embriagado. Eu preciso estar alerta, eu preciso estar atento e sensível a todas as coisas que estão ao meu redor. Eu preciso ter sensibilidade às pessoas. Quando eu estava longe de Jesus, não tinha atenção para nada, não considerava, cochilava. É como se estivesse mesmo embriagado, fora do bom senso, da percepção por tudo que acontecia. Mas em dias difíceis, onde há oposição, onde há uma grande opressão do pecado, das coisas que afastam as pessoas de Deus, eu preciso estar atento. Isso vai me ajudar a dizer: eu não estarei em tal lugar. Eu vou deixar de fazer tal coisa. Mas se você estiver distraído, desatento, você e eu seremos surpreendidos em diversas situações. Então, essas duas recomendações pessoais, elas nos chamam muito a atenção para a nossa maneira, a nossa postura individual e pessoal. Critério e sobriedade. Isto tudo na dependência de Deus, que é a oração. Porque essas duas atitudes, elas vão ser projetadas para o meu momento de oração, para o meu tempo diante de Deus. A minha oração certamente terá algo novo, algo especial, naquele momento que eu me apresento diante de Deus. Agora você imagina como seria se eu estivesse levando uma vida sem critério
e sem qualquer sobriedade e dissesse: agora eu vou falar com Deus. Que tragédia. Então, os dias são difíceis, as lutas são grandes, mas nós temos a orientação da palavra de Deus como nós devemos viver. Agora, observem comigo rapidamente as 3 recomendações que têm a ver com o nosso relacionamento. Elas são interpessoais e elas vão ocorrer no trato de uns para com os outros. A primeira delas é o amor mútuo. Enquanto Jesus não vem, eu preciso estar munido e vivenciando esses princípios de mutualidade. Há muitos outros na Escritura, mas essa porção, Pedro separou 3 deles, que tem a ver com o nosso relacionamento mútuo. O primeiro deles é amor. É claro que esse amor não é o amor que a gente ouve hoje. Lamentavelmente, você ouve em entrevistas, você vê nas novelas, você vê no cinema, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, e eles dizem: fulano amou Beltrano, ou fulana ama Beltrano. O amor é usado de uma maneira muito supérflua e vazia. Quando a Escritura diz que eu preciso ter um amor intenso, um amor assíduo, um amor contínuo, quer dizer, uma consideração incondicional com o meu irmão, com a minha irmã. Isso precisa ser determinado. Isso não é sentimento. Isso é uma decisão, fruto de um relacionamento, de uma dependência de Deus. Eu não tenho esse amor incondicional, contínuo e assíduo com A, B, C ou D, e certamente nem com o seu marido ou a sua esposa nós temos, mas eu espero nesse Deus. E eu quero depender desse Deus, para que isso aconteça. Nós chegamos à igreja, já tenho mencionado outras vezes, achando que todo mundo aqui é maravilhoso, aperfeiçoado ao extremo, não vai contrariar ninguém, não vai errar com você. E aí vem as grandes decepções. Mas os erros e as fraquezas, elas não começam a se manifestar aqui. Elas começam a se manifestar na nossa vida dentro de casa, no relacionamento mais próximo, mais imediato. Eu contei uma experiência hoje de manhã, a Thaís estava ausente, mas agora ela está presente, então segura essa aí comigo. Ela bateu o seu shake maravilhoso, é o alimento que ela faz à noite, o suco, a fruta, e colocou do lado da pia. Eu fui pegar alguma coisa, e eu virei, bati o braço, quebrou o copo e o suco foi pelo chão. Eu olhei aquilo, sabe a primeira coisa que eu disse? Não é o lugar para deixar um copo cheio de suco. Veja como é o coração humano. Aí eu disse, é verdade, eu pensando comigo, puxa, não sabia o que fazer, a sujeira espalhou para todo lado, caiu para todo lado, aí eu até fui saindo de perto, e ela falou para mim: Renato, você não vai me ajudar? Eu falei: mas como é que eu vou ajudar mais uma pessoa aí para limpar essa sujeira? Eu não sabia o que fazer. Mas eu entendi que o erro foi meu, mas eu queria transferir o erro para ela. Não é assim que a gente faz? É assim. Nós somos iguais. Iguais. Nós erramos e queremos pensar diferente, que não erramos.
Mas olha o que a Bíblia diz e a recomendação que é feita para nós. Ame. Ame. Ame o seu marido. Ame a sua esposa. Ame intensamente o seu filho. Ame o seu vizinho. Intensamente. Ame o sujeito que está à sua frente e lhe fecha no trânsito. Ame. Você vai dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. É claro. Mas eu e você podemos ter uma experiência especial com Deus. Quando eu digo, Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas eu quero vivenciar este amor com o meu irmão e com o meu próximo. Você percebeu o que no versículo 8 aponta como decorrência, como bênção, que este amor intenso, incondicional de uns para com os outros, ele cobre o quê? O pecado, o erro, a fraqueza. Então nós sofremos pressões de fora, nós sofremos a oposição de um mundo que quer destruir tudo aquilo que tem a ver com Jesus e as coisas de Deus. Dentro da comunidade cristã, nós precisamos experimentar o amor. Porque é o amor que vai nos capacitar a viver vitoriosamente fora da comunidade. Perdoando, pedindo perdão, e é simples. Quando eu e você sabemos que fizemos o erro, é só dizer, me perdoa. Mas é mais fácil justificar. E quando eu não tenho esse amor, o pecado fica em evidência. Ele aparece. E sabe o que ele faz? Ele distancia uns dos outros. Ele afasta você da sua esposa, afasta você do seu marido, distancia você do vizinho, da sogra, do sogro, do pai, da mãe, do irmão. Mas o amor, quando desce do alto, este amor de Deus incondicional, ele cobre a multidão dos nossos pecados. Ele nos faz experimentar uma vida diferenciada no dia a dia. Observe comigo a segunda recomendação interpessoal. Receba o irmão. Acolha o irmão. É a hospitalidade mútua. O acolhimento afetuoso, generoso, que visa o fortalecimento espiritual do irmão. Não é só estar juntos, só comendo e se divertindo. A hospitalidade mútua que flui das Escrituras é aquele acolhimento espiritual, que fortalece o irmão, que renova as forças do irmão, que ajuda o indivíduo a olhar o seu futuro de forma diferente, a lidar com as dificuldades, a tratar dos seus próprios problemas. Mas temos que fazer isso sem murmuração. E aí a coisa pega. Eu lembro quando jovem ainda, os filhos pequenos, punha as crianças no carro, nós íamos juntos para a igreja, e aí, mamãe, papai, estou com fome. Eu sabia que eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu sabia que os propósitos eram muito claros e definidos, eles tinham sempre ser acolhidos. Aí a Thaís puxava um pacote de bolacha, ou eles puxavam lá e começavam a comer no carro. Comiam. E espalhava farelo para todo lado. Caía no banco, caía embaixo do banco.
Eu estava acolhendo os filhos. Mas sabe o que acontecia quando eu chegava em casa, parava e olhava a situação do carro? Só reclamação, murmuração. E algo tão simples de resolver, gente. É tirar os tapetes, pegar um aspirador, limpar o carro. Você convida o casal com 2 crianças para almoçar na sua casa. E essas crianças são agitadas. Aí eles começam a mexer no bibelozinho que está em cima da mesa. Aí eles vão, tiram do lugar e põem no outro. Aí eles trepam no sofá, começam a pular no sofá. Termina o almoço, o casal vai embora, e você olha para sua esposa e diz: nunca mais vou convidar essa família para vir em casa. Hospitalidade. Hoje um irmão me convidou para sair daqui e ir na casa dele. Agora, você já imaginou, eu chego lá com a Thaís e ele descobre que eu como muito? Aí eu vou embora e ele vai dizer: nossa, o Renato come demais, não sobrou nada, faltou. Não vou mais convidá-lo para vir em casa. Acolher é um negócio muito sério na comunidade cristã. O nosso orgulho, o nosso coração resiste. Nós somos egoístas. Nós queremos as coisas só para nós. Nós rejeitamos o irmão que fraquejou comigo, que errou comigo. Esse é o nosso coração e a nossa natureza. Mas olha, eu quero dizer para você, você que aí, no secreto, aí escondidinho, está ouvindo agora, sozinho, venha para a comunidade, porque é aqui que nós somos tratados, ajudados, renovados, fortalecidos. Não há vida cristã triunfante fora do relacionamento mútuo com os irmãos. É um desafio para todos nós. E por último, servindo uns aos outros. E olha, nós não temos nada em nós que possamos usar para o serviço, porque nós servimos, como diz o texto, conforme aquilo que Ele deu, aquilo que nós recebemos de Deus. E o texto é muito claro que qualquer disponibilidade, qualquer suprimento, qualquer ajuda, qualquer assistência, só será possível porque Ele, Deus, doou. O texto especifica 2 tipos de serviço aqui. Um que fala, quando você ora com alguém, quando você aconselha alguém, quando você ensina a palavra, quando você prega e usa o falar. O texto diz que eu e você precisamos falar conforme a palavra de Deus. Nada de nós, mas tudo dele, do Senhor. E aquele que serve, aquele que exerce a diaconia, o serviço, o suprimento, o atendimento, a ajuda, na dependência plena e total do Senhor. Deve fazer na força que Deus supre. Vocês estão percebendo como é vibrante e entusiasmante a caminhada dentro da comunidade cristã? Porque é Deus quem vai nos capacitar a viver esses relacionamentos na mutualidade. Nós vamos conhecer e viver aquilo que nós não temos. E aí hoje, nós paramos para lembrar a morte de Jesus e o dia em que Ele voltará. E enquanto estamos juntos, nós somos chamados
a viver com critério, com sobriedade e cooperando uns com os outros, em meio a grandes dificuldades e lutas. E como comunidade, nós seremos capacitados e fortalecidos por esse mesmo Deus. Por isso que hoje eu quero desafiá-lo a se posicionar diante de Deus, dizendo: eu quero caminhar desta maneira, na força, no poder, na capacitação que vem de Deus, no trato de uns com os outros, no lidar com cada um dos meus irmãos que vão estar à volta, e não se ausentar e não fugir da vida relacional e do trato de uns com os outros. Eu vou convidá-los agora para orar. E vou convidar que o Luiz Carlos venha aqui também. A Márcia já está aqui. E você que está aí, você que está à distância também, curve a sua cabeça e vamos ter um momento de reflexão, de oração juntos. Bondoso Deus, Tu nos conheces. Tu sabes como cada um de nós tem lidado com a oposição, tem vivido os dias difíceis em que as pressões à nossa volta contra tudo aquilo que tem a ver com Jesus e com as questões de Deus. Lutas difíceis, oposição. Mas nós queremos vivenciar uma comunidade vitoriosa, vencedora. Nós precisamos de tratamento, Deus. Nós precisamos dessa intervenção do Senhor que venha e fale conosco. E aponte o nosso problema. E mostre aquilo que está errado em nós. Para que nós possamos viver cheios de alegria. E não só, mas vivendo intensamente, apesar das lutas. Experimentando esta vida vitoriosa na comunidade de fé, na comunidade de Jesus. Ó Deus, trata conosco. E hoje, enquanto nós vamos participar desse momento de ceia, tomando o pão, o cálice, lembrando aquilo que Jesus fez por nós, eu peço, Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos faça enxergar e perceber a riqueza, a beleza, a dinâmica da vida que há na tua igreja, no andar juntos como comunidade. Eu oro e peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que o grupo musical suba aqui e também vou pedir que a Márcia receba um microfone para que ela possa participar agora. O Luiz Carlos é um irmão querido. Nós temos a comunidade dos surdos, ministério que nós chamamos os Sinais de Amor. E esse camarada aqui, precioso, está estudando lá na Faculdade Batista, se preparando para se dedicar ao ministério com os surdos. Ele não é ouvinte e ele tem estudado a Bíblia e se preparado para desenvolver esse ministério. Nós temos pessoas aqui no nosso meio que têm nos abençoado grandemente. Eu vou pedir o microfone, por gentileza, para a Márcia. E o Luiz Carlos agora, eu pedi que ele compartilhasse rapidamente e orasse por esse momento que nós vamos ter, da ceia do Senhor. Que nós possamos vivenciar intensamente. Hoje eu vou pedir que você ore com os olhos bem abertos. Não é pecado, porque a ministração é desse querido aqui. E você precisa vê-lo, olhar os movimentos, o rosto, enquanto ele fala com Deus e fala de Deus. Então, Luiz Carlos, por favor, compartilhe conosco. Alô? Alô?
Boa noite. Paz do Senhor, que Jesus esteja com cada um de vocês. É um prazer. Eu sou surdo, não sou ouvinte, eu sou surdo. Eu nasci ouvinte, depois de 6 meses eu perdi minha audição. Agora eu sou um surdo. Eu agradeço pelo convite feito pelo Renato, eu agradeço. E nós vamos falar sobre o tema da ceia, o significado da ceia. E eu estive lendo um texto que fala sobre o que eu escrevi aqui para a Márcia estar lendo, e nós sabemos que nós temos muitos problemas, e algumas pessoas desprezam a ceia, e eles se esquecem que futuramente nós estaremos diante de Deus, e que Deus conhece cada coração presente nesse momento. Então, Deus está pedindo para você fazer uma avaliação da sua vida, das coisas boas e das coisas más da sua vida. Nós estaremos lendo agora o que a Bíblia fala em Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 29. Porque o que eu recebi do Senhor, este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, pegou o pão, o versículo 24 fala, e deu graças a Deus, depois partiu o pão, e ele disse, este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, no versículo 25, assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança que é feita com o meu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem este cálice, comerem isso em memória de mim. Beberem, fazei e lembrai de mim, do meu corpo. Versículo 26, de maneira que cada vez que vocês comerem este pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Portanto, cada um examine a sua consciência, então coma o pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice, sem reconhecer do que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Para o seu próprio castigo. Amém? Amém. Amém. Esse texto fala sobre Jesus, quando ele estava com seus discípulos, e Pedro, Paulo, Mateus, ele estava falando sobre... eles deveriam ter consciência, eles precisavam saber o que iria acontecer depois. E o que iria acontecer, vocês sabem que eu vou ser crucificado, que eu vou para uma cruz. Eu sou inocente, mas eu vou... E vocês, cristãos, vocês também vão estar sabendo o que vai estar acontecendo. E hoje Jesus está preparando aqui na ceia especial. O que significa isso? É um chamado, o pão, o vinho. Nós estamos sentados a uma mesa especial, onde Jesus está nos falando, está nos ensinando o significado do pão. Então, você precisa pensar nisso aqui. O que significa? Lembre-se do corpo de Cristo. Lembre-se. E também do significado, da simbologia do cálice, que significa o sangue de Jesus que foi vertido para nos salvar, para nos purificar. Então, você não pode fazer isso de qualquer forma, achando que é normal. Jesus sabe das coisas. Jesus está nos ensinando uma coisa muito especial através dessa mesa posta. O tema dito foi o quê? Que vocês precisarem, que as pessoas não podem estar assim, escondendo o seu pecado. Você tem consciência do significado, você tem coragem, você faz parte do corpo. Então, o tema aqui, lembre-se que o pão é uma metáfora, é o sofrimento que foi ali onde as pessoas estavam provocando Jesus, e ele estava levando sobre si todos os nossos pecados no seu corpo. E o corpo é em substituição a nós.
E Jesus, ele sabe muito bem o que acontece dentro do nosso corpo. E o vinho representa o quê? Por exemplo, eu não posso desprezar, hoje nós sabemos que muitas coisas as pessoas desprezam, levam na brincadeira, mas Deus está pedindo para que nós consertemos a nossa vida, que nós confessemos os nossos pecados diante dEle. Deus vai nos perdoar, Ele está pronto a nos perdoar. Qualquer pessoa hoje, nesse momento, pode pedir uma cura, por exemplo, e Deus também vai fazer essa cura. Lembre-se também do cálice, do sangue que foi derramado na cruz, quando ele sofreu, ele verteu, ele derramou o seu sangue, e o povo via aquilo acontecer, e Jesus morrendo, e aquele sangue sendo vertido, significa o quê? Que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Nesse momento, morte de cruz, sacrifício, perdão dado. As pessoas não entendiam porque Deus estava dando aquele perdão, aquela simbologia do perdão. E Ele nos amou, e essa é a nova aliança com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, lembram isso em memória de mim. Por isso que Deus nos perdoa. Porque lembra-se da pregação hoje, é muito importante, a união entre os irmãos. O Renato ensinou, e eu, como se fosse uma forma normal, venho, como pão, lembro de Jesus, como se fosse uma brincadeira, e não é uma brincadeira. Quando eu bebo, é uma brincadeira, não é uma brincadeira, é muito sério. A Bíblia está nos ensinando que nós temos que servir Jesus, os discípulos também sabiam disso. Amém? Amém. Graças a Deus. Vocês têm a oportunidade de, se estão aqui hoje e reconhece que estão distantes de Deus, é oportuno você dizer: estou aqui. Eu sou pecador, não posso andar só. E você pode orar aí, no silêncio do seu coração, dizendo: perdoa o meu pecado, transforma o meu viver. Eu posso ser diferente no poder que vem de Jesus. E pode ser uma experiência sua. E hoje você tem a oportunidade de falar com Deus e desfrutar esse momento e continuar a viver na comunidade de fé que depende dele. Nós louvamos a Deus por todos aqueles que não ouvem, não são ouvintes e têm nos acompanhado, alguns à distância. Vários têm estado aqui conosco. Hoje nós temos 2 mesas aqui, 2 mesas lá atrás, lá em cima também devemos ter. Você vai sair pela lateral, você vai pegar o cálice e o pão, volte para o seu lugar, volte pelos corredores centrais, venha pelas laterais, e nós vamos tomar juntos e comer o pão e tomar o cálice juntos. Então, enquanto nós cantamos agora, o Kleber vai nos dirigir no louvor com o grupo. Sim, ele vai. Tá. Então, vamos pegar os elementos. Podem levantar dos seus lugares enquanto cantamos. Peguem os elementos, o pão e o cálice. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Ó, lembrai
Cordeiro que foi morto, derramando sua vida sobre a cruz, entregando o seu sangue e o seu corpo. Ó, comamos em memória de Jesus. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Ó, lembrai o Cordeiro que foi morto, derramando sua vida sobre a cruz, entregando o seu sangue e o seu corpo. Ó, bebamos em memória de Jesus. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Ó, lembrai do Cordeiro que foi morto, derramando sua vida sobre a cruz, entregando o seu sangue e o seu corpo. Celebremos em memória de Jesus. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do Senhor. Vinde à mesa do É importante lembrar nesse momento quem são aqueles que devem participar dos elementos de comer o pão e tomar o cálice. São todos aqueles que se reconhecem pecadores e que reconhecem em Jesus pela fé aquele que foi suficiente, o único, para perdoar os nossos pecados. Aqueles que aguardam a volta desse Jesus. Esses são aqueles que podem participar da comunhão. O apóstolo Paulo diz sempre: examine-se, conforme o Luiz Carlos falou. Examine-se e coma. Então nós vamos, primeiro, antes de comer os elementos, o Luiz Carlos vai orar. Abram os olhos e olhem para o Luiz. Alô? Lembrando da importância do corpo, que o Espírito Santo está nos falando nesse momento, e que ele continue agindo para sempre, que ao comer, nós somos, além de sermos perdoados, nós trazemos em memória o sacrifício de Jesus. Amém. Vamos todos comer o pão. Pai, agradecemos nesse momento, nós estamos realmente felizes que o Espírito Santo possa estar com cada pessoa, estar perdoando, organizando a vida dessa pessoa nesse momento, ó Deus. E ajuda, Senhor, para que cada pessoa nesse momento possa estar sendo conduzido pelo Espírito Santo. Amém. Que a sua vontade seja feita na vida de cada um. Abençoa, Deus, em união, que nós possamos realmente ser um corpo, que nós possamos representar
todo aquele sacrifício que foi feito lá na cruz, evangelizando, levando a Tua palavra para todo mundo, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia nesse momento. Nós, como corpo de Cristo, nós pedimos que realmente possamos ser transformados. Sempre. Nós pedimos a Tua bênção especial nesse momento. Amém. Amém. E agora, lembrando do vinho, o sacrifício de Jesus na cruz, um sangue de valor que foi derramado, que nos perdoa, que nos purifica, que nos deu a vida, que todo o pecado foi distanciado de nós através do sacrifício de Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados. Amém. E nosso testemunho de valor foi o testemunho de Jesus. Bebamos em memória de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Mais uma vez vamos orar. Pai, que está no céu, louvado seja o Seu nome, Senhor. O Seu sangue que foi derramado ali na cruz, ó Deus, por todas as pessoas que levou sobre si, que nos perdoa nesse momento, ó Deus. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, vitorioso, que tem nos dado vitória, que tem tirado o pecado do nosso coração, Senhor, e tem nos feito pessoas novas, luz no mundo, ó Deus. Continua usando a nossa vida assim, Senhor, como luz, que nós possamos glorificar o Teu nome, que todo louvor seja dado a Ti. Nós pedimos que nós possamos aprender a perdoar também, a estarmos firmes no Teu caminho. E quando nós cairmos, Senhor, que o Senhor nos ajude e nos levante, ó Pai. Nós te agradecemos e encha cada pessoa nesse momento com o Teu Espírito, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos terminar a nossa reunião diferente. O grupo vai cantar para encerrar. E enquanto eles cantam, você abraça. Você vai dar uma dose de afetuosidade. Sabe aquele afeto cristão? Aquele abraço antes de ir. Aquele irmão que você conhece, que você sabe. Aquele que você não conhece, abrace também. E louve ao Senhor. Vamos cantar e nós estamos dispensados na graça, no poder do Senhor para vivermos uma semana triunfante. Amém. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Bom, estamos aqui. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Na 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 na. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar